Sou Paula Nadaf, coordenadora do setor de psicologia, e hoje a gente vai falar sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho. Na era do burnout, onde a gente vê tantos profissionais aí lidando com essa depressão e com adoecimento psíquico no ambiente de trabalho, eu trouxe ela, que é psicóloga hospitalar, neuropsicóloga, para falar um pouco disso. Vanessa Monteiro. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Realmente é um tema que está em pauta. O burnout foi agora compreendido como uma correlação entre a depressão e o trabalho. O que é muito importante, é um passo que nós temos dado, esse reconhecimento de que relações de trabalho ou relações no trabalho com dificuldade de empenho podem sim trazer um quadro depressivo de saúde mental. De adoecimento, né? Inclusive o burnout antigamente não era tratado como uma doença, hoje em dia é um CID, né? Exatamente. E a gente precisa olhar com mais carinho para isso, porque eu vejo que dentro do ambiente de trabalho, principalmente na saúde, não sei se pelo ritmo exacerbado, pelo afastamento e distanciamento da família, já que os profissionais permanecem muito tempo dentro da unidade de saúde, parece que isso é um pouco mais latente, né, Vanessa? Exatamente. Na área da saúde, nós vemos esse excesso de profissionais adoecendo, um excesso de afastamento por questões psicológicas, por demandas psicológicas, coisas que talvez, se houvesse anteriormente uma intervenção, poderiam ter sido evitadas. E é disso que a gente vai falar. Como obter segurança psicológica no ambiente de trabalho? Isso é uma questão que a gente não tem que jogar só na mão da empresa, do empregador, mas também qual é a nossa responsabilidade diante disso, qual é a nossa distância segura que a gente cria para estabelecer, né, essa aposta, né, do que eu identifico como saúde mental, onde eu identifico que é a minha limitação, né, o que eu faço também com isso. E a gente vai falar um pouco disso. Vanessa, você acha que a transparência, mesmo naquele momento onde a gente se equivocou, mesmo naquele momento onde a gente tem dúvida, isso colabora para o adoecimento ou não? Colabora, é um tema importantíssimo, porque quando eu sou transparente, quando eu compreendo a minha limitação, eu enxergo a minha limitação, isso faz com que eu busque crescimento, eu busque evolução, eu comunique para a equipe o que acontece comigo, as minhas dificuldades, e eu busco um treinamento, melhorando assim o progresso da equipe. E para isso a gente precisa de abertura, né? Exatamente. Um ambiente com ausência de punição, essa punição que é externa, essa questão da vergonha, de envergonhar, da humilhação. E sim de ser corretivo e não você fala assim, a punição a ponto do julgamento, né? Ou de ir para o lado pessoal e não só do lado de processo de trabalho, né? Exatamente. O que nós temos percebido é que os profissionais como um todo estão extremamente reativos. Você vê uma reatividade. Talvez a pessoa saia de casa, às vezes, com a sensação de que ela está indo para uma guerra. E isso traz um adoecimento a médio e longo prazo, porque a pessoa vai criando um hábito de se sentir reativo, de se sentir ansioso e acredita que está em crise ou em conflito em qualquer pessoa que chegue até ela. E tem que estar a todo momento em alerta, né? Exatamente. Eu costumo falar que a gente tem que lavar roupa suja em casa, né? Que todas as empresas e os ambientes de trabalho, principalmente dentro de escola, policiais, bombeiros, os profissionais da saúde, onde tem uma tensão maior no ambiente de trabalho, tem que contar com essa abertura, com essa transparência, tanto de lá para cá quanto de cá para lá, para ter esse espaço onde possa questionar, falar, dizer das fraquezas, para que em conjunto as pessoas consigam construir um fluxo de trabalho melhor, um ambiente melhor de trabalho, né? Isso favorece muito. A comunicação é importantíssima entre membros da equipe
e os líderes e os liderados. Isso é extremamente importante. Muitas vezes nós trazemos o tema empatia como um tema romantizado. E a empatia é você olhar a situação da perspectiva do outro. Então, assim, muitas vezes nós enxergamos a situação e interpretamos baseado na nossa experiência e tiramos conclusões precipitadas. E a comunicação, ela vai melhorar essa relação e tirar esse ruído. Dando espaço para vulnerabilidade, né? Exatamente. Todos nós somos vulneráveis em alguma área. E todos nós não nascemos sabendo. E nós seguimos aprendendo. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender. E se eu consigo demonstrar que eu quero aprender, que eu estou aberta à aprendizagem, eu consigo então evoluir ali como profissional e trazer benefício para a instituição. E assim, o que eu acho muito importante a gente falar também é da diversidade que a gente encontra dentro dos espaços de trabalho, né? Por exemplo, que a gente trazendo para a gente, né, numa unidade hospitalar de alta complexidade, a gente vê que a gente tem muitas disciplinas dentro de um hospital, né? Vai para um hospital funcionar, a gente precisa da higienização, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, dos diretores, de todo o envolvimento, né, dos seguranças, controlador de acesso. O hospital não funciona só com um profissional. Então, você vê que tem uma diversidade aí muito grande, uma abrangência muito grande de culturas, de profissões, de modos de intervenção, até mesmo dentro dos setores, a gente sabe, né? Por exemplo, a psicologia, cada uma tem uma abordagem e a gente tem uma conduta X, mas que as abordagens vão trazer temáticas diferentes, formas de agir com o paciente, né? Um pouco distintas. Então, como que é para vocês essa questão assim de respeitar essa diversidade, de justificar esse espaço que é subjetivo dentro de lugares onde a gente tem processos engessados, né? Exato. A psicologia, ela no ambiente hospitalar, ela vem para despraticar o que é padrão. Então, assim, a medicina em geral, ela foca na doença, na melhora da doença. A psicologia vem colocar o paciente como protagonista da sua própria história. E nós, como psicólogos, tentamos enxergar isso e trazer isso para o restante da equipe. É claro que cada um faz ali a sua parte e com excelência e entender que existe a subjetividade humana e que cada ser é um universo e quando você cuida de alguém, você cuida não só de uma pessoa, mas se você cuida de um pai de família, uma mãe de família, de um filho, você cuida de um membro de uma família e de um indivíduo que faz parte da sociedade e que é dinâmico com a sociedade. Então, assim, esse impacto não é individual, é social. Inclusive da forma como a liderança é feita, né? Não tem como a gente falar de um ambiente de trabalho harmonioso ou a gente falar de segurança psicológica sem falar do papel das lideranças, né? Que dentro de qualquer ambiente de trabalho a gente tem as hierarquias, a gente tem os processos onde são comuns e a gente está adaptado a isso. Mas quando a gente fala do burnout, ou quando a gente fala aí, né, de um esgotamento emocional dentro de amplos os setores, a gente volta, às vezes, a falar também da forma de liderar, que a gente aprendeu de uma forma, hoje a gente já viu que existe muita desconstrução em cima disso, e eu queria que você falasse um pouco disso. A questão da liderança, ela é extremamente importante. O líder, ele engaja a equipe quando ele está ali envolvido nos processos, ele consegue ouvir a equipe, porque afinal, a equipe é quem está de frente, quem está no dia a dia, é quem está fazendo o processo. Então, nada melhor do que quem faz o processo em expor a sua opinião. É claro que essa abertura, ela vai ser levada a uma discussão e o que é mais importante vai ser colocado em prática. Mas o interessante seria que a liderança conseguisse entender a equipe como um todo. Nós somos multidisciplinares, cada um com a sua forma de agir, com a sua forma de intervir, sabe? Somos todos necessários para cada setor. É importante enxergar, né, as particularidades de cada um.
em qualquer ambiente de trabalho, desde um profissional que atua ali com vendas, com seu próprio negócio e às vezes tem familiares envolvidos, né? Até na gestão de multinacionais, eu acho que a gente tem olhado para isso e falado disso, né, de forma diferente, que acho que há 10 anos atrás a gente falava de uma liderança sempre trazendo o medo, a opressão, o assédio sendo normalizado, e hoje a gente vê que os resultados são outros, quando a gente envolve, quando a gente chega junto ali para dizer, né, de um espaço de vulnerabilidade, eu acho que isso já tem dados que comprovam, né, que o empenho é outro, que o desenvolvimento é outro e que o resultado é muito melhor quando a gente tem liderados que chegam junto de uma forma com espaço, né? E acho que talvez, olhando para isso de forma singular, talvez seja o caminho da gente conseguir conduzir isso, né? Exatamente. Uma liderança baseada na punição, em como eu te exteriorizo as suas dificuldades, como eu exponho. Uma liderança baseada em como eu exponho as suas dificuldades traz para o empregado uma sensação de que ele está sendo vigiado e sobrecarregado o tempo todo. Então, ele já gasta uma energia mental para se manter ali estabilizado naquele ambiente. Além disso, ele tem que fazer as suas práticas do dia a dia. Então, essa liderança que foca na dificuldade, mas também foca na sua competência, o que você tem de importante e te demonstra o que você tem de importante, te mostra o que você tem de importante, motiva. E valoriza. Vamos falar então um pouco da valorização, que eu costumo sempre dizer, que a gente tem um salário, que é a remuneração que todo mundo necessita para viver, né, e que trabalha por isso também, mas que quando não existe valorização e o salário emocional, até aquele dinheiro tem um significado diferente, um peso menor, e até o dinheiro se dissolve de forma diferente quando a gente não tem a valorização ou esse salário emocional que vem da satisfação, né? Exatamente. O ser humano ele precisa estar realizado, ele precisa estar contente. E o ambiente profissional, o ambiente do trabalho, é um principal ambiente que o ser humano vive. Então, assim, nós trabalhamos quase que o dia todo. Então, assim, nós passamos boa parte da nossa vida no trabalho. E é importante entender que o que é felicidade para mim, se quando eu vejo o trabalho como algo tão agressivo e como algo tão carregado, que horas que eu vou ter para ser feliz, então? Eu vou ter para ser feliz quando eu chegar em casa cansada? Ou eu vou ter para ser feliz o sábado ou o domingo? Então, passo a ver a segunda-feira de uma maneira ter tão... outras compensações e, às vezes, desenvolver distúrbios, né? Alcoolismo e transtornos, né? Exatamente. Eu começo a viver uma realidade no trabalho desgastante e sobrecarga, assim, emocional absurda. Então, eu começo a colocar a minha necessidade de relaxamento em válvulas de escape, em escapes imediatos. Então, eu vou para a bebida, eu começo a buscar prazeres imediatos. E vamos falar de como que o cérebro funciona nisso? Que a gente sempre conversa muito sobre isso e, às vezes, a gente, né, tenta trazer para o outro essa realidade que é muito comum a gente ouvir e também ver nas redes sociais essa temática. E eu costumo dizer que às vezes a gente tenta se enganar e varrer para debaixo do tapete, mas o nosso corpo é tão inteligente que o cérebro está dando ali sinal sempre e mandando isso, né? De forma, às vezes, até vindo uma cronicidade. Então, você que é neuropsicóloga, queria que você explicasse o funcionamento do nosso cérebro, né? Quando tem esse tipo de ação, esse tipo de estímulo. Sim, é muito importante a gente entender que uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. Felicidade e alegria são diferentes. Alegria é um estado emocional de um momento. Então, assim, eu busco uma euforia. Então, o meu cérebro ele vai trabalhar para eu buscar a sensação de prazer constantemente. Isso não significa que eu vou ser uma pessoa feliz. Eu acredito muitas vezes que
buscando coisas externas, eu consigo trazer um sentido para coisas internas. Mas só o sentido que eu dou para o que eu faço e o sentido que eu dou para as relações que eu tenho, para o meio que eu vivo, que vai trazer uma sensação de contentamento. Tem um teórico que ele é muito importante, que fala que ser feliz é seguir contentando-se com o que se tem. E muitas vezes nós estamos em busca, né? Exato, nós nos acostumamos. Então, assim, eu vou comprar aquele carro que é o melhor. E, de repente, aquele carro já deixa de ser aquele carro novo. Então, eu começo a precisar de um outro carro. Eu preciso de um outro celular. Eu começo a buscar cada vez mais formas de sentir prazer. E achando que a felicidade está em si naquele processo do fim e não na construção dele, né? É muito importante que a gente entenda que o cérebro, que as nossas emoções, elas são estados fisiológicos. Então, o meu cérebro, ele vai trabalhar para que eu libere dopamina quando o ambiente me reforça e que eu libere cortisol quando eu me sinta injustiçado ou quando eu me sinta em perigo. Então, assim, as emoções são fisiológicas, são químicas que agem no nosso organismo. Então, assim, meu cérebro, a partir do que eu interpreto da realidade, ele libera neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão fazer com que eu entre num estado de luta e fuga, por exemplo. E isso tudo baseado na minha interpretação. E numa descompensação fisiológica, né? Quando a gente está aí com cortisol, a gente pega quantos pacientes, né, nessa tentativa de emagrecimento ou mesmo de um sono de mais qualidade, aí quando você vai ver que a pessoa passou por um médico, viu aquele hemograma ali, o cortisol lá em cima, o diabetes, né, muito relacionado também às emoções. Exatamente. O cérebro, ele é o condutor do nosso corpo. Como nós interpretamos a realidade, nós trazemos essas reações fisiológicas. E isso se desenvolve no meu corpo todo, trazendo, então, patologia. Porque o excesso de cortisol, o excesso de estresse, acaba intoxicando o meu organismo. Tudo que é desregulado, que não está em harmonia, me traz um dano. Até mesmo o prazer, a ideia de prazer constante, né? O eudonismo, a ideia de que eu tenho que buscar o prazer constantemente acreditando que isso vai trazer felicidade. Então eu busco sempre o prazer. Eu escuto muito falar assim, nossa, hoje eu tô péssimo, vou beber uma. Ai, vou tomar o meu remédio. Eu mereço pedir um iFood. Né? Exatamente. Nós, quando sofremos, quando nos sentimos angustiados, ao invés da gente fazer uma metacognição, que é pensar sobre o que estamos pensando, nós nos deixamos levar pela emoção. Então eu penso assim, agora eu tô triste, eu preciso sair desse estado de tristeza e entrar num estado de euforia. Como eu faço isso? Então eu vou buscar uma bebida? Eu vou buscar uma medicação? Medidas imediatas, né? Exato. E vai varrendo para debaixo do tapete. Eu acho que isso vem muito da gente ter perdido a capacidade de viver o ócio. Né? A gente vem aí já, né, há décadas aí com muitas evoluções que são muito necessárias e que bom que tudo isso aconteceu por um avanço da humanidade, mas às vezes eu penso que a gente faz um uso inadequado disso, né? Das redes sociais, do convívio humano mesmo, como a gente conseguiu se afastar e viver mais no online do que no presencial, e aí ao mesmo tempo a gente fica com essa dificuldade de viver o ócio, porque parece que você tem que estar às 24 horas produzindo de alguma forma. Então eu vejo gente que, não, hoje eu tô tranquila, mas aí senta no sofá, liga a televisão, tá ali com o distrator, ou então deitou para relaxar, já tá com o celular na mão rolando tela, né? Então isso afasta a gente dessa realidade de conseguir se identificar, de conseguir realmente refletir sobre algo e não ficar colocando distratores em cima, né? E depois o sofrimento vem de uma outra forma, às vezes até de transtorno, né? Exatamente. Eu costumo falar que quando a gente vai empurrando para debaixo do tapete, chega uma hora que a gente tropeça e cai e se machuca feio, né? A humanidade, ela vem evoluindo, nós evoluímos, nossa, quantos anos nós evoluímos em décadas? Em relação ao quê? Aqui há poucos anos atrás, poucas décadas atrás, nós não tínhamos um celular, não tinha essa comunicação, não existia todo esse avanço da tecnologia. Só que nós, humanos, estamos nos adaptando aos poucos. Então, muitos de nós não estão adaptados. Na verdade, nós não estamos adaptados a essa evolução tecnológica.
O nosso corpo ainda é um corpo que precisa do ciclo circadiano. Eu preciso me expor ao sol no período da manhã. Eu preciso começar a relaxar no período da noite. E o que nós fazemos? Quando anoitece, quando nós vamos deitar, nós vamos para o celular. Então, assim, eu estou atrapalhando a maneira natural do meu organismo viver, relaxar e de existir. E não adianta, isso acaba sendo devolvido. Meu corpo acaba reclamando, sabe? Meu corpo, ele começa a demonstrar que está sendo danoso esse estilo de vida. E como que você acha que a gente pode fazer para ir gerenciando esse estresse? Como a gente pode ir fazendo para estar inserido no mercado de trabalho, estar inserido ali no cotidiano, numa vida onde requer muitos cuidados, casa, filho, emprego, né, e tudo mais que a gente precisa acontecer, gerenciando esse estresse sem estar ali diante de um adoecimento? É muito importante que a gente entenda que o estresse faz parte da minha vida. Fugir do estresse, fugir da angústia, isso é prejudicial, porque isso não faz com que eu me permita identificar o que está acontecendo na situação. Esse gerenciamento de estresse é quando eu consigo entender e não fugir da situação de estresse ou de medo, mas sim ter ferramentas psicológicas para manejar isso, manejar a ansiedade. Porque todas as emoções, elas são importantes para nós. A gente acha que ter medo, por exemplo, e muitas vezes eu pergunto até a um paciente, mas eu tenho ansiedade, isso é horrível, mas acha que a ansiedade é ruim? Eu acho que a ansiedade é horrível. Só que pensa, você no meio da madrugada, numa rua deserta, você encontra uma pessoa estranha vindo à sua direção. Você precisa sentir medo. Você precisa focar a sua atenção. Você precisa entrar num estado de alerta. Durante a pandemia, por exemplo, nós percebemos que o medo ajudou muitas pessoas a sobreviverem. Porque ter medo me mantinha dentro de casa. Ter medo fazia com que eu limpasse minhas mãos constantemente, para que eu não pegasse a Covid-19. Então, assim, o medo em situações específicas, ele é importante. Só que o nosso cérebro, ele não sabe o que é um medo físico, um medo de algo concreto, a diferença, por exemplo, de algo concreto para algo abstrato, para uma perda de um emprego, por exemplo, uma dificuldade num casamento, uma demanda financeira. Então, o meu cérebro, ele reage da mesma maneira. Ele reage ao medo com demandas fisiológicas. Então, eu sinto medo, achando que eu estou num momento de luta e fuga, que eu acho que eu estou em perigo fisicamente, e esse medo é emocional, é um medo psicológico. Isso vai adoecendo cada vez mais o ser humano. Então, assim, é importante que eu admita, que eu perceba que exista a necessidade de eu gerenciar essa situação. E a gente pode trazer isso, né, para o ambiente de trabalho, onde a gente vê que a gente vai estar todo o tempo lidando com emoções diferentes, saindo muitas vezes da zona de conforto, principalmente com os profissionais da saúde, onde estão ali lidando com adversidades o tempo inteiro. A gente não sabe, né, o que vai chegar para a gente não sabe qual é a forma que aquele paciente vai reagir. Então, a constância, ela não é possível nem benéfica nesse momento, né? Então, é importante a gente saber que a gente vai estar ali com uma adrenalina além, né, do que quando se escolhe uma outra profissão, que o medo ali vai estar movimentando a gente de algum outro jeito, a ansiedade também. Eu acho que é importante a gente ver como a gente gerencia isso, né? Como que eu levo isso para fora do hospital, né? Como que eu absorvo tudo que eu vivi no meu dia de trabalho? Se isso está sendo algo que tem um peso muito grande onde eu não estou conseguindo lidar, se for, devo buscar ajuda? Com certeza, né? A gente começa buscando informação dentro do ambiente de trabalho, aí a gente vai vendo que isso não é suficiente, vamos buscando profissionais fora, ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né? De profissionais onde possam dar suporte a esse adoecimento, porque é comum, né, Vanessa, o adoecimento psíquico e essa falta, às vezes, até de identificação do profissional e entender qual é a sua vulnerabilidade ou o seu espaço seguro para dizer daquilo. Exatamente. Muitas vezes eu não me sinto seguro para expor a minha dificuldade. Então, o que eu faço? Eu sigo escondendo essa dificuldade. Só que enquanto eu escondo, eu não consigo lidar com isso. E eu não consigo evoluir, nem como profissional, nem como pessoa. Dentro da segurança psicológica no ambiente de trabalho, cabem diversos temas e daria para a gente ficar aqui discorrendo o dia inteiro sobre esse assunto.
Mas o que vale, acho que é muito importante a gente dizer, é que nada traz mais produtividade do que a satisfação do trabalhador. E para isso, Vanessa, queria que você falasse um pouco disso, dessa satisfação, né? Exato. Existe um agrônomo chamado PERMA, que são as iniciais de 5 características. Uma dessas, por exemplo, é o engajamento. É como eu me engajo numa tarefa. Eu preciso estar engajado, eu preciso encontrar uma forma de achar sentido no que eu estou fazendo. Boa parte da minha vida eu passo trabalhando. Então, eu preciso interpretar isso de maneira positiva, porque senão eu vou enxergar essa tarefa como uma tarefa árdua, como um sofrimento emocional que eu vou ter que carregar por gerações, sabe? Precisamos também entender que as relações interpessoais no ambiente de trabalho são extremamente importantes. O ser humano, ele não vive sozinho. E nem consegue separar casa, trabalho, trabalho em casa. A gente até pode não levar tanto trabalho para casa, o problema, e nem trazer tantos problemas de casa para o trabalho. Mas não é uma sacolinha onde a gente deixa uma lá para viver outra. Tudo está correlacionado, né? Exatamente. Entender que o trabalho faz parte do meu cotidiano. E eu preciso enxergar isso e interpretar isso de maneira que isso seja mais satisfatório para mim. Estar realizado, me manter realizado no ambiente de trabalho, encontrar sentido no que eu faço, encontrar um propósito no que eu faço. O propósito não é o que eu faço, mas como o que eu faço traz impacto na vida das pessoas. E quanto de satisfação eu tenho nisso, né? Exatamente. Quanto de satisfação eu tenho em impactar positivamente a vida das pessoas. Porque o salário do final do mês, quando chega no início do mês, já quase que acabou. Então, eu preciso me manter em contentamento, para que eu não adoeça emocionalmente. Porque acaba virando um ambiente extremamente tóxico para mim, se eu enxergá-lo dessa maneira. E acho importante a gente também relembrar aqui de pessoas que circulam no nosso ambiente, e de pacientes até que chegam até a gente com essa mudança de carreira, né, com 30 e poucos, 40 anos, e eu às vezes lido com profissionais dentro de uma satisfação que não se trata propriamente do ambiente, ou da empresa, ou dos colegas que o cercam, e sim de uma insatisfação com aquilo que faz, né, de uma falta de identificação, né, porque às vezes escolheu a faculdade, a profissão muito cedo, escolheu por influência de pessoas que hoje não têm, né, mais identificação, ou achando que o trabalho seria de forma diferente, não realmente o que executa, e que isso é super possível a gente fazer essa transição de carreira, né, dentro mesmo da profissão. Às vezes um profissional que trabalha dentro do hospital e aí acaba vendo outros profissionais trabalharem e gosta da atuação. E nunca é tarde, né, Vanessa, para a gente tentar ter essa satisfação e estar aí dentro do seu propósito de vida, né? Exatamente. E compreender que quanto mais engajado eu estou e quanto mais eu percebo o propósito naquilo que eu faço, melhor eu faço. Eu faço com mais prazer, isso me beneficia e o que eu faço é feito com mais eficiência, o que é mais importante, o que é muito importante também. Entender que nós somos seres humanos que participamos de uma instituição, seja ela qual for, da saúde, da segurança, privada ou particular, fazemos parte de um todo, modificamos e somos modificados. É isso aí, gente. Trabalho é trabalho, mas tem como ter satisfação, ter prazer, ter segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. É importante a gente perceber qual é o nosso papel, né, dentro disso e fazer também com que esse ambiente seja favorável para nós e para os outros. Vanessa, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua contribuição. E queria que você fechasse aí com o que a gente estava aqui conversando, que é tão valioso para esse outro. Então, a importância das relações no ambiente de trabalho. Foco na virtude, o que o outro tem de melhor. Ressaltar o que o outro tem de melhor. Nós temos a tendência a sempre enxergar ou apontar as dificuldades, quando, na verdade, nós precisamos ser validados o tempo todo. Nós somos seres que precisam de validação. Então, se eu me sinto validada, eu consigo perceber a necessidade de melhorar.
Porque se eu me sinto injustiçada o tempo inteiro, eu vou sempre recuar e me manter reativa. Maravilha. Obrigada, gente.